Oi, amigos, oi, amigas. Esse é o prometido vídeo de pós-jogo no dia seguinte, com mais calma, depois de analisar melhor a partida, apurar como foram as reações, ver as entrevistas coletivas. Então, aqui fica uma nova análise um pouco mais profunda, com novos temas, mas também uma atualização importante que foi a reação do Neymar no vestiário. Um bastidor interessante que eu fui atrás, que eu conto mais para frente no vídeo. Antes, eu quero pedir a inscrição, se você ainda não é inscrito, o like, o comentário e agradecer por esse apoio. Estamos chegando na primeira semana do canal, já somos mais de 16 mil por aqui, então muito obrigado. Podemos muito mais, vai ter muita novidade nesse canal, mas por enquanto eu só tenho a agradecer a todos vocês por esse apoio nos primeiros dias. No começo foi só de alegria, pé quente, vencemos o Flamengo. Aí agora o Mirassol, então nessa semana já tivemos um pouco do que é o Santos. Toda alegria, toda tristeza, é um pouco do resumo do que é esse clube nos últimos anos. Mas muito obrigado. Se você chegou agora, se inscreve que você vai gostar do conteúdo. Mas vamos lá, eu fiz uma longa anotação aqui, para não esquecer de nada. Primeiramente, eu devo falar que o Santos voltou para o Z4 do Campeonato Brasileiro. A rodada não foi boa, o Vitória venceu o Bragantino e o Santos volta ao 17º lugar, então não é nem alerta amarelo ligado, é laranja, é vermelho piscando na tela, porque não foi apenas uma derrota em Mirassol, foi uma vergonha o que aconteceu pelo desempenho, pela atuação, pela apatia. E eu quero começar dizendo sobre essa coisa de querer recuperar jogador, sabe? O Alexandre Matos, quando chega, fala para o Tassiano ficar, e ele faz o 7º jogo. Fala para o Pituca ficar, ele faz o 7º jogo. Pede para o Tiquinho ficar, e o Tiquinho nem entra. Esses jogadores que chegam nesse momento de baixa, porque a torcida tem sua razão. Geralmente a torcida tem sua razão. Então, se a torcida apoia, e chega esse momento em que o jogador está no limite, que a torcida vai a cada vez que ele toca na bola, quase nunca dá certo insistir. Existem algumas exceções, talvez o João Basso seja uma exceção, que estava lá em baixa e fez falta contra o Mirassol. Mas são poucos, são raros os casos. Então o Pituca estava com um pé e meio no Atlético Mineiro. Acabou ficando, fez o 7º jogo e olha no que deu. O Tassiano tinha propostas da Série A, tinha propostas de fora, fez o 7º jogo, se desvalorizou, o Santos não quis emprestar para o Atlético, ele entra e olha no que deu. O Tiquinho nem tem culpa nesse resultado do Mirassol, o cara nem jogou, mesma coisa contra o Flamengo, mas para que mantê-lo? Salário super alto, tinha coisa da China, da Arábia Saudita para ele. Então é um pouco do Matos, um pouco do Kleber Xavier, e essa coisa que é natural do futebol. Não, deixa comigo que eu recupero. Só que esse tipo de ideia de vaidade ou de insistência ou de confiança no próprio trabalho fazem com que esses testes choquem com a opinião do torcedor. Então o Pituca é esse caso e o Tassiano principalmente. Então o Tassiano é o grande símbolo de erro nessa temporada. Então, quando se fala de uma negociação frustrada, se fala dos tais 32 milhões do Tassiano, do salário alto, de que não dá certo, de que não se sabe a posição dele. Então, ele ficou numa sequência de jogos muito ruins. Teve um amistoso, ele conseguiu ser o vilão de um amistoso, assim. Então, aquele jogo contra o Vitória, que aí não acerta o passe por Neymar. E aí você, no momento positivo, onde está 0-0, depois de vencer o Flamengo, com boas opções no banco, o Kleber põe o Tassiano. Na ausência do Rincon, se o Arão não tem condição, por que não colocar o bom tempo? Aí vai e entra o Pituca e sai no intervalo. Então esse tipo de coisa, de teste, não cabe mais. O Santos não tem margem para erro, não tem margem para querer recuperar jogador. Então o Tassiano ele tem que ser a última opção ou nem ser relacionado, porque o Lucas Meirelles ficou fora que está pedindo passagem. O Pituca não tem que ser opção para substituir o Rincon contra o Internacional na quarta-feira. Então, esse tipo de coisa me incomoda, porque entra na tal vaidade, entra tipo, não, eu consigo, porque vai dar certo, não, vamos reforçar rival. E aí, no final das contas, acontece isso, porque aí o jogador fica ainda mais valorizado, acaba não jogando e você perde uma opção no lugar de ganhar uma. E nesse caso do Tassiano, o que me incomoda ainda mais é o jeito que ele entra, né? Ele é a primeira opção para o ataque e ele entra junto com o Escobar. O Escobar é o lateral mais defensivo, né, que não apoia tanto. O Tassiano, a gente não sabe direito a posição dele. Ele é o segundo atacante, talvez, que o Santos pouco joga, né? Não tem esse 4-4-2. Ele não é ponta. Aí você põe o Tassiano como ponta, sendo que ele não ataca o fundo junto com o Escobar. Então, é uma dupla que junto faz menos
sentindo ainda. E aí entra essa história de poupar, sabe? Que se fosse um diagnóstico prévio, tipo, ó, o jogo contra o Flamengo foi muito duro, fizemos os exames, existe risco de lesão no Baço, no Rincon e no Escobar, vamos poupar, beleza. Então tira eles do treino. Treina sem os três. Porque aí existe a chance de você colocar o Igor Vinícius, o Zé Ivaldo e o Pituca num treino e falar, puta, não deu certo. Então vamos colocar o Luizão, vamos manter o Baço, vamos levar o Escobar até o final, vamos colocar o bom tempo. Só não faz sentido depois de muito tempo apenas treinando, um amistoso, não enfrenta o Palmeiras, todo mundo estava jogando, o Santos não jogou. Pega o Flamengo na Vila, beleza, jogo desgastante, vitória no final. E aí você não sabe, porque você treina, né? O Kleber Xavier treinou com o mesmo time, entrando no Laser, no David Washington. Então esse diagnóstico foi ocorrer na viagem, quando chegou em Mirassol. Para que você treina com o time titular, então? Tá muito estranho, tá muito estranho. O Kleber Xavier explicou que é uma questão física, de jogadores mais físicos mesmo. O Rincon estava desgastado entre o Pituca. Tenho minhas dúvidas se o Pituca é mais físico, tá? O Pituca talvez corra mais, mas corre errado, não arma, não defende. O Zé Ivaldo para o jogo aéreo, o Kleber Xavier explicou, e o Zé Ivaldo falha no gol do Mirassol por cima. Então, e aí, existe risco de lesão, mas não existe risco de lesão entrando no intervalo. Porque o Escobar e o Rincon entrou no intervalo e o Escobar entrou aos 15. O risco de lesão só seria para compensar. Não seria melhor manter o time e talvez tirar aos 15 do segundo tempo, quando o resultado já tivesse melhor, talvez? Então, não sei. Esse diagnóstico tardio me incomoda ainda mais diante do contexto. Acho que a explicação do Kleber Xavier não foi suficiente. A preparação física do Santos vinha sendo elogiada. E aqui eu digo, o Santos não tem margem para poupar. O elenco do Santos não permite esse tipo de coisa. Se a dúvida, se o Roleiser está com algum probleminha e você pensa em colocar o Bom Tempo ou o Neymar junto com o David, é alguma movimentação que talvez não tenha um déficit técnico tão grande. Mas hoje, Basso e Lopes são os que podem jogar. O Igor Vinícius foi muito mal. O Pituca não pode jogar, então você não tem essa margem. Pô, se o Rincon tá mal e você põe o Arão, beleza, é estreante, seria titular, em situação normal, veio para isso. Mas do jeito que foi feito, me incomoda ainda mais. E aí, vendo a entrevista coletiva, tem um ponto para mim que é super relevante, que quando o repórter pergunta quem pode substituir o Rincon suspenso contra o Inter, o Kleber Xavier cita Pituca, Arão e Schmidt. Não cita o Bom Tempo. Então, pelo que eu entendi, a não ser que o Kleber tenha esquecido do Bom Tempo, que seria grave, o Bom Tempo é visto pelo Kleber como um cara do meio para frente. E ele entrou assim contra a Ferroviária, de segundo atacante, e entrou ao lado do Neymar contra o Flamengo assim. E aí isso me incomoda ainda mais, porque se o Bom Tempo é visto como um homem de meio para frente, por que ele não entrou antes do Tassiano? Porque tinha essa possibilidade. Já que o Guilherme tinha que sair, que estava mal no jogo, o Barreal vinha para a posição dele na esquerda e estava o Bom Tempo lá. O Roleta vinha para a ponta e você estava com um Bom Tempo com o Neymar. Isso me deixa ainda mais incomodado com a substituição do Kleber. E fiquei impactado também como essas mudanças, que foram todas do lado direito, né? Então é o Zé Ivaldo, zagueiro pela direita, o Igor Vinícius, zagueiro pela direita, e o Rincon, o volante pela direita. A entrada do Pituca, que ficou meio direita, meio esquerda com o Zé Rafael, meio primeiro, meio segundo, uma posição meio estranha. Então se alterou ali o lado direito inteiro da defesa e como se acabou com a sincronia, porque o grande ponto positivo do trabalho do Kleber até agora é o sistema defensivo. A comissão trabalha muito bem, o Matheus Bach é especialista em linha de 4, então é um posicionamento muito bem feito. Então, se o ponta ou o volante são superados, o lateral vai cobrir, o zagueiro vem, eles fecham, o segundo pau está sempre protegido, tem cobertura, o sistema defensivo pelo alto melhorou, e aí foram essas mudanças ocorrerem, essas mudanças fizeram com que o sistema defensivo tivesse sido destruído. Zé Ivaldo e Igor Vinícius destruíram qualquer sincronia que existe nos treinos. Eles não marcavam o cruzamento, não marcavam o primeiro pau, todas entraram no segundo, pelo alto eles falharam. Então é interessante entender que assim o sistema defensivo melhorou porque os jogadores titulares entenderam. Agora faz sentido o Basso e de última opção para segundo, porque talvez ele tenha entendido o conceito melhor, porque entre o Zé Ivaldo ele está perdido. E aí eu fico pensando no Igor Vinícius, né? Que ele chega como esse lateral mais ofensivo. E com bola, ele até teve alguns bons movimentos, 2 ou 3 tabelas com o Neymar apoiando pelo meio, mas defensivamente ele errou tudo. O Brasão salvou ele no primeiro tempo e o segundo gol do Mirassol tem o Igor Vinícius que não sabe onde está na área. Se é para ter um lateral direito que apenas ataque e não marque, por que o Sherman não joga? Porque o Sherman é esse atleta do Santos.
com mais de 50 jogos no profissional, com 19 anos, que é muito bom na frente e não é tão bom na defesa. Aí você contrata um de fora, pagando mais, num contrato de 3 anos, que tem os mesmos defeitos, só que muito mais velho. O Igor Vinícius vai corrigir esses defeitos agora, ou você vai colocar 3 zagueiros para o Igor Vinícius jogar? Porque o Igor Vinícius em linha de 4, nessa partida contra o Mirassol, foi uma lástima. Ele não conseguiu ficar bem posicionado nenhuma vez, praticamente. Ele fez a cobertura do Zé Rivaldo, que saiu errado naquele carrinho de cabeça, que foi um bom lance. Com bola, ele teve 2 ou 3 bons momentos. Mas, defensivamente, o posicionamento dele é um negócio, assim, assustador. Eu fui rever o jogo, revi os lances, e ele não fecha a linha. Ele está sempre mal posicionado. E esse era um ponto positivo do quarteto Souza e Escobar nas laterais e Basso e Luan Pérez. E aí, para terminar um pouco, né, essa análise do jogo, eu queria falar que mais do que as escolhas erradas do Kleber, tanto de escalação quanto de substituições, esse erro de poupar jogadores, questões individuais, né, gerais, assim, e pô, o Mirassol é um grande time, tem muitos fatores que levam esse 3-0 humilhante, mas tem também, gente, uma falta de concentração terrível. Eu assisti o jogo de novo na Cazé TV e é surreal como os jogadores estão desconcentrados. Muitas vezes trotando, o Santos não ganha uma segunda bola e jogadores que geralmente jogam para o time, que mesmo mal tecnicamente estão sempre cumprindo função, como o próprio Zé Rafael, principalmente o Guilherme não faz a dobra no Souza, não volta para marcar, por isso que ele sai cedo. O Zé Rafael tá trotando em campo. O Pituca foi muito mal tecnicamente, mas o Zé Rafael também. Sem intensidade alguma, o time totalmente desconcentrado. Parece que gastaram toda a energia na vitória contra o Flamengo e foram pro Mirassol, tipo, ufa, agora pô, ganhamos do líder, somos bons. Cara, o nível técnico do Santos nessa partida foi terrível. Dá para salvar Brazão, Luan Pérez e Souza. De resto, o Robinho ali, claro, tem que eximir de qualquer culpa, mas o resto você pega e joga fora. Foram atuações vergonhosas, individualmente falando. Então tem muito do Kleber Xavier, que é o grande culpado, problemas táticos, mas tem muito problema de postura. O Santos não teve postura. E é aquilo, o Santos não tem um elenco para ganhar jogo, para jogar partidas sem postura de vencedor, sem postura concentrada, intensa. O Santos não pode se dar o direito de não jogar contra o Flamengo, porque contra o Flamengo o Santos ganhou cada dividida, estava super concentrado, sabia o que estava fazendo. Jogou contra o Mirassol e desrespeitou o Mirassol. E eu acho que é por isso que o Neymar estava tão bravo, para não falar outra palavra. O Neymar sai de campo pé da vida, dá entrevista pé da vida e chega no vestiário pé da vida. Eu ouvi que teve briga, não teve briga, mas teve muita cobrança, principalmente do capitão Neymar, que disse que é inadmissível a postura que o Santos teve em Mirassol. Que o Santos não pode ter o direito de jogar desse jeito, que não ficou com a bola, que não teve coragem, que não marcou. Ele fala, pelo que eu ouvi, beleza, parabéns, Mirassol, temos que respeitar ele, mas a gente jogou porra nenhuma aqui. Então, assim, o Neymar estava muito, muito revoltado com a situação e não está acostumado a esse tipo de derrota, essa derrota apática, sem jogar. Ele ficou nervoso de ter que buscar a bola porque não chegava uma. E destruiu os companheiros, claro, admitindo. Falou, pô, eu não joguei nada, a gente jogou. Foi um negócio, foi pesado, assim, a cobrança do Neymar foi pesada, a cobrança de líder. Acho muito positiva. E aí tem o bastidor que outro jogador depois pede a palavra antes da reza e fala, gente, cabeça erguida, vamos lá, e o Neymar interrompe. Cabeça erguida não, a gente tem que ter vergonha do que a gente fez hoje. Não é segunda-feira trabalhar melhor, a gente tem que ter feito melhor hoje, tem que ter vergonha do que a gente fez hoje, não podemos fazer isso. Então, assim, esse discursinho de que, perdemos, quarta-feira tem mais, o Neymar não tolera. Ele estava muito bravo no vestiário e com razão. O Santos precisa desse tipo de postura de cobrança, não só do Neymar, mas esses jogadores que estão acostumados com títulos. Arão, Zé Rafael, esses caras precisam aparecer e cobrar. Porque o Santos pode perder para o Mirassol, que faz uma boa campanha, desde que jogue com vontade, taticamente bem, se esforçando, fazendo o que foi combinado, não pode desrespeitar o Mirassol. O Santos desrespeitou desde a escalação, mas principalmente com a postura em campo. E aí, para a gente terminar, eu estava ouvindo uns dirigentes aí, fui apurar. Primeiramente, não tem risco do Kleber Xavier ser demitido. Eu sei que muita gente aí está pedindo mudança. Não tem isso, e esse assunto não vai entrar aqui no meu canal, só estou me posicionando. Não vou cair nessa de pressão, de berlinda. Claro, perdeu para o Inter, perdeu para o Sport. Aí pode ser que o cenário mude, mas nesse momento o trabalho continua normalmente, tá? E os dirigentes estão preocupados. Sentiram o baque. Então teve um dirigente que foi para mim e falou, putz, se o Zé Rivaldo é a primeira opção para a zaga, a gente vai ter que buscar zagueiro. Eu vou conversar lá, não dá.
porque a própria comissão técnica entendia que como o sistema defensivo melhorou como um todo, o Barça evoluiu, tem Gil, tem Zé Ivaldo e tem Luizão, dava para segurar. Mas o discurso já senti que mudou um pouco, tomara que o Santos busque zagueiro. Vale lembrar que o Gil nem foi para Mirassol, tá? E eu acho que o Luizão merecia mais espaço. Falhou individualmente em um outro jogo, mas ele é muito promissor. Eu acho que ele tinha que ser essa terceira opção do elenco e o Barça acabou fazendo falta. Para a lateral direita, existe essa indefinição sobre o Mike, que eu já contei para vocês. O Mike foi reserva nesse jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro. O Santos espera que ele force um pouquinho a saída, que ele peça a liberação. Se não ocorrer, o Santos vai tentar um pré-contrato para o ano que vem. Eu já trouxe para vocês sobre o Cabacheiro, atacante paraguaio do Nacional. A negociação está muito avançada, faltam detalhes. A tendência é que o Santos contrate esse jogador. Se tudo der certo, ele já viaja para o Brasil na terça-feira. Falta um detalhe ou outro, mas ele escolheu o Santos, pediu a liberação ao Nacional. O Nacional topou a proposta de compra do Santos de 50% dos direitos econômicos no parcelamento até 2028. Então, faltam detalhes. Esse atacante de lado deve ser o Gustavo Cabacheiro. O Santos espera pelo Mike e talvez vá atrás de um zagueiro, pelo menos foi o que eu senti da conversa com os dirigentes nesse pós-jogo. Beleza? Muitos assuntos aqui, mais de 16 minutos de vídeo. É isso, obrigado para quem ficou até o final. Reforço o pedido de inscrição, o like, o comentário e até a próxima. Na segunda-feira, se a negociação for encerrada, eu vou subir um vídeo contando quem é o Gustavo Cabacheiro. Falei com jornalistas paraguaios, falei com analistas de desempenho, que é uma novidade que eu quero trazer para vocês. Trazer os analistas para falar em determinados jogadores. Então, esse vídeo vai ser bem legal, alguns lances dele, mas eu só vou subir se a negociação for fechada para não gastar esse cartucho e criar uma expectativa em vão em vocês, beleza? É isso, muito obrigado pela companhia em mais esse vídeo, boa semana para todo mundo.